É um prazer poder fazer este debate. O Pedro Pardinhas, que juntamente com o Nuno e eu fazemos um bocadinho esta dinamização, não pode estar presente por motivos familiares. E este é um debate que basicamente isto é um bocadinho a materialização do nosso desejo. Nós sempre quisemos que houvesse mais debate sobre este ativo que achamos que é tão importante para a cidade, e ainda hoje de manhã eu e o professor Álvaro Domingos estivemos no próprio ramal com a RTP, que está também interessada aqui neste projeto, e felizmente agora já cortaram a relvinha toda e já se anda melhor no ramal. Mas explicar aqui um pouco e dar um bocadinho de contexto. Este ramal é um ramal mais do que centenário. Ele foi construído em 1888, ainda no tempo dos reis, e foi desativado 101 anos depois. Ele sempre foi só de mercadorias e sempre foi feito para escoar as mercadorias que chegavam ao Porto de Alfândega, e tinha o primeiro túnel ferroviário do país e que tem cerca de 1300 metros de comprimento, e que é, digamos, a parte mais relevante da própria estrutura. Tem mais dois túneis além desse, mas eu diria que o túnel ferroviário é realmente aqui o mais importante. Ele foi encerrado já fez mais de 30 anos, fez 31, e agora neste momento, finalmente, ao fim de 30 anos, decide-se o que é que se vai poder fazer com aquilo, e ainda estamos um bocadinho agora neste debate exatamente para tentar que a cidade escolha aquilo que é melhor para si. O ramal tem quase 4 quilómetros, tem um túnel maior, tem cerca de 1300 metros e tem duas pontes na parte perto de Campanhã, e um dos temas, aliás, que nos preocupa é que a ponte que passa por cima da Rua do Freixo já não existe, e por isso neste momento, quando a Câmara fala de uma ciclovia, já não está a falar de uma ciclovia Alfândega-Campanhã, mas está a falar de uma ciclovia Alfândega-Rua do Freixo. E isto também em si é alguma diferença. Os túneis têm 4 metros de largura, mas só 3 é que são úteis, porque já há uma conduta de água há bastantes anos que provoca um certo estreitar do espaço útil do túnel, digamos. No espaço ao ar livre, a plataforma é um bocado mais larga e chega a ter 7 metros de largura. Há mais espaços no interior. Os carris já saíram de grande parte do troço, mas hoje, junto à entrada da Ponte do Infante, na entrada do túnel maior, ainda temos lá alguns carris. E pronto, o Garra surgiu em 2005 e nós na altura tentamos chamar a atenção da cidade para digamos, para tudo aquilo que isto poderia implicar. O nosso site tem aqui uma data de argumentos que achamos que são relevantes, mas para quem nunca viu, tem aqui umas imagens que foram tiradas em julho e que mostram um bocado o estado de completo abandono, e como dizíamos, isto é a ocupação ecológica do ramal, e passa ali a meio da encosta. Aqui está uma imagem do túnel, que é uma parte importante. Como veem, o túnel já tem iluminação. Estende-se por estes 1300 metros. Esta é a entrada do túnel principal, que fica mesmo junto à Ponte do Infante. Pronto, aqui tem algumas visões. E pronto, basicamente, este é um ativo importantíssimo. Nós fizemos umas contas por alto em termos de valor. Se isto fosse feito a preços de metro 2000, há 20 anos atrás, isto estaríamos a falar entre 60 a 80 milhões de euros que este ativo custaria, e por isso temos aqui um ativo que é muito importante em termos de mobilidade. Sem falar nem todo o lado histórico, que o professor Álvaro Domingos domina e elucida, e que mostra que isto é muito mais do que uma linha para a mobilidade. É uma linha que conta também um pouco da história do século XIX e um bocado do século XX da nossa cidade. E por isso, pronto, o nosso site está por aqui. Nós temos feito aqui temos tentado mobilizar os mídia, mas pronto, só queria apresentar isto. Depois os argumentos, acho que não vale a pena vê-los aqui, só queríamos era mostrar um pouco para terem noção do que é este ramal de 4 quilómetros. E pronto, e passo assim a palavra ao Nuno, para o Nuno completar e também avançarmos.
Obrigado, Jorge. Foi um ótimo resumo. Assim, as pessoas também já têm uma ideia para quem ainda não conhece, não é? Se calhar aqui pessoas também que não são do Porto. E eu gostava já agora, esqueci-me de referir, mas nós convidámos também 3 vereadores, portanto, não convidámos 3 vereadores da Câmara do Porto. E, enfim, infelizmente, todos eles declinaram muito rapidamente, foram muito rápidos a declinar. Normalmente demoram mais tempo a responder ao tipo de perguntas, mas a recusar o convite foram rápidos. Mas, obviamente, que a nossa porta está sempre aberta e nós esperamos que, como vamos continuar a fazer debates como este, esperamos que numa próxima oportunidade eles possam, de facto, vir aqui, enfim, apresentar as suas ideias e porque é que querem avançar com a ecopista, porque é que não querem fazer, enfim. E também acho que há aqui um ponto importante. A vereadora Cristina Pimentel recebeu-nos e falamos com ela e foi uma conversa muito útil. Mas pronto, depois para o debate ela já não quis estar presente. Mas pronto, nota-se que mesmo ao nível do município há várias posições sobre o que é que isto poderá avançar e que não é unânime. E daí mais um interesse em poder mobilizar a cidade em prol deste ativo. Exato. Força, Muito Pedro. bem, e sem mais delongas, eu convidava o Álvaro Domingues a fazer uma exposição inicial. Pedir, pronto, como, enfim, não temos assim muito tempo, se calhar para não ultrapassar muito os 5 minutos, e se calhar era giro, porque o Jorge realmente contou-me que esteve consigo hoje de manhã a falar com o RTP, se calhar podia ser engraçado fazer também aqui um resumo um bocado do historial do ramal, acho que era capaz de trazer aqui alguma pimenta aqui, e pimenta não, mas pelo menos acho que é interessante ficar a conhecer um bocado como é que o ramal apareceu, o porquê, a importância na região, e depois ainda teremos a oportunidade também, claro, gostávamos de conhecer a sua opinião sobre o que é que deveria ser feito ali com esta infraestrutura. Muito bem, boa noite a todos. Nuno, vai ser muito difícil em 5 minutos dizer Sim, mas tudo. terá mais tempo depois. Sim, aquilo que a minha preocupação na peça da RTP era, antes de discutir qualquer solução de tecnologia de mobilidade, digamos, se é peão, se é bicicleta, se é um transporte em sítio próprio, sobre carril, o que é que será, eu gostava de salientar a importância do ramal, até porque nós estamos numa conjuntura de, enfim, das políticas de preservação do património que não é particularmente feliz. Veja-se o caso de Gaia, por exemplo, e aquelas brutezas que aparecem no meio das caves do vinho do Porto, e eu creio que esta questão da memória, do passado, do património, é uma questão séria e deve ser vista pela importância que tem, e eu explico este caso. Imaginem que estamos no século XIX, a tecnologia mais performativa na altura em matéria de mobilidade era exatamente o caminho de ferro. Era o sinal da modernidade, provavelmente o equivalente àquilo que é hoje a internet. E quando os engenheiros do caminho de ferro decidiram que a travessia do Rio Douro ia ser naquela diretriz que apontava para Campanhã, abriu-se uma discussão, enfim, nas chamadas forças vivas da cidade, porque Campanhã era uma coisa muito excêntrica, não é? Se nós vimos o mapa do Porto de meados do século XIX, estava quase tudo ainda dentro da muralha dita fernandina, e estavam umas coisinhas um bocado para fora, mas muito pouco. E toda a vida económica e social da cidade girava muito em torno da beira-rio. O Rio Douro era de facto o porto do Porto, e nós podemos ver no filme do Manuel de Oliveira, no Douro Faina Fluvial, que data do início dos anos 30, a importância dessa atividade económica e o que é que são séculos de identidade desta cidade por via dessa função de rótula dos transportes e do comércio. Portanto, chegando uma nova tecnologia de transporte, particularmente performativa, como era o comboio, era preciso discutir qual seria a grande estação. Por essa Europa fora, naquele tempo, o próprio Eiffel tinha uma estação monumental em Budapeste, e as estações eram um bocado como catedrais, eram edifícios que, mais do que a sua funcionalidade, continham um altíssimo valor simbólico, porque simbolizavam o progresso. Portanto, os tempos corriam muito anticlericais,
deitou-se abaixo uma igreja e um convento magníficos, de São Bento, para se fazer a estação. Encomendou-se a obra a um reputadíssimo arquiteto que tinha feito toda a sua formação em Paris, portanto aquela estética Beaux-Arts muito trabalhada. E depois punha-se uma questão que era muito importante, que era como é que vamos ligar o transporte ferroviário ao transporte fluvial. Porque o transporte fluvial fazia-se pelo rio e no rio tinha sido acabada de construir a grande alfândega, portanto a nova alfândega, que era o lugar por onde todas as mercadorias necessariamente tinham que passar, porque os proveitos da fiscalidade eram muito importantes. Portanto, o que se chama hoje a intermodalidade entre o caminho de ferro e o transporte fluvial e marítimo tinha que ser feito ali e, portanto, havia que ripar uma linha da alfândega, perdão, de Campanhã e ligar à alfândega. Havia até gente mais prática que dizia que provavelmente não era preciso fazer mais estações. Fazia-se um terminal ferroviário central junto à alfândega e essa estação seria duplamente uma estação de mercadorias e seria uma estação de passageiros. A coisa não vingou, até porque já havia planos para o Porto subir para a cota alta e vê-se perfeitamente que no projeto da Ponte Dom Luís o tabuleiro superior já apanha essa cota e percebe-se que, acabada a obra muito complicada da rua Mouzinho de Albuquerque, portanto sobre o Rio da Vila, não é? Uma obra fenomenal para a época, a estação de São Bento estava ali na rótula de ligação entre a velha cidade que ia começar a ter o seu centro muito cá para cima e uma travessia no Rio Douro que depois de muitos séculos se ia fazer à cota alta. Portanto, apesar de já haver problemas de navegabilidade no rio, porque já havia muitos barcos a vapor, já havia barcos de grande dimensão, com problemas de calado para entrar na Barra do Douro, já se estavam a fazer os estudos de Leixões, portanto, o Porto do Porto ia mudar de lugar e esta relação de séculos entre a cidade e o rio, esta relação funcional, ia terminar, mas apesar disso, com essas hesitações todas, vingou então a ideia de ripar duas linhas, uma para São Bento e outra de mercadorias para a Alfândega. Por sorte, quem projetou a ponte ferroviária foi aquele que era o mais reputado engenheiro da engenharia e da arquitetura do ferro na altura, o Gustave Eiffel, que estava por cá, com outras obras para as empreitadas do caminho de ferro. E é muito curioso que se saiba que esta ponte é uma ponte prodigiosa, o Eiffel usou-a quase como laboratório, replicou-a praticamente num grande viaduto em França e depois com estas duas obras prodigiosas ganhou o concurso público para a Torre Eiffel. Portanto, a Dona Maria é a antepassada digna da Torre Eiffel e nós temos aqui no Porto uma peça que é estudadíssima, provavelmente há aqui pessoas, o António Pérez Babo ou o Pedro Silva, que saberão, dentro da engenharia, outras histórias sobre a importância desta ponte, mas é fundamental relacionar a travessia do Douro, a importância do caminho de ferro e esta história das duas linhas que são ripadas para aquilo que era o núcleo principal da cidade e fazer disso, portanto, um projeto digno, digamos. Não estamos apenas a falar de uma ecopista, do que for. Estamos a falar em voltar a ter memória de um facto que é um perfeito descritor daquilo que é a dinâmica urbana do Porto. E é um descritor muito especial, porque calha numa altura da evolução extremamente disruptiva, em que apareceram coisas muito novas. E, portanto, essa obra deve também conter qualquer coisa, qualquer símbolo para o futuro. Eu vejo, para responder à tua segunda pergunta, Nuno, vejo neste momento como uma espécie de obra aberta, indo roubar esta expressão a Humberto Eco. Ou seja, não interessa muito que este projeto seja um projeto fechado, porque esta linha é uma linha de mercadorias, nós estamos longe de imaginar que tipo de procuras ela terá no futuro. Adivinhamos que tem um potencial enorme, adivinhamos que estudar a possibilidade de relacionar a linha da Alfândega com a Ponte Dona Maria é muito importante e provavelmente um veículo sem carril fará melhor esta ligação
E quando eu digo que é uma obra aberta, que é um projeto aberto, quero dizer apenas uma coisa muito simples, que não se deve dar um passo que comprometa outras soluções. Ou seja, deve-se ter uma noção de que estão em jogo várias coisas, desde um projeto paisagístico para a encosta, desde soluções dali partir para a Cota Baixa, para a Beira-Rio, ou para as Fontainhas, lá para cima. E depois, a própria obra, na minha opinião, servirá um bocado de efeito de demonstração, para ver como é que ela está a ser interpretada, quer para as pessoas que moram ou usam habitualmente este trajeto, esta parte da cidade do Porto, quer para finalidades turísticas. Acho que não se deve perder esta oportunidade, porque a tradição que nós temos da Companhia dos Comboios, agora Infraestruturas de Portugal, é que habitualmente ela trata muito mal o seu património. Basta ver o que é que está acontecendo com as estações abandonadas dos caminhos de ferro, e esta ponte é demasiado especial, é demasiado importante. Mesmo São Este Bento, argumento, não é? e eu acho que este argumento é o argumento perfeito para reclamar a tutela sobre a ponte e para estudar uma solução que dê futuro à ponte. Para que ela não seja uma espécie de piercing gigante que se ilumina à noite, não é? Uma espécie de grande peça de filigrana que está sobre o rio, mas ela merece mais porque nela está contida uma história fundamental da engenharia. É com a engenharia do ferro que se fazem aquelas obras. A Ponte Dona Maria assenta em 2 pontos, é impressionante. O arco vai engrossando à medida que se sobe, contrariamente à Ponte Dom Luís. E é com a mesma engenharia do ferro que no final do século XIX se faziam arranha-céus em Nova Iorque e em Chicago. Portanto, hoje que tudo é global, nós temos aqui um argumento fabuloso para aproveitar esta oportunidade e pôr o projeto à discussão e sair daqui uma obra digna. Muito obrigado, Álvaro. E acho que, enfim, salientava realmente a sua visão, digamos, de flexibilidade e de versatilidade do que vier a ser feito. Portanto, não fecharmos soluções, não é? Não fecharmos, digamos, já com esta, se calhar com o plano da Câmara de uma ciclovia que poderia eventualmente realmente prevenir, se calhar, outros usos mais, enfim, mais interessantes para esse canal, não é? Para essa infraestrutura. António Pablo, quer também fazer uma intervenção inicial? Se calhar, no seu caso, bem, se tiver alguma história interessante, obviamente, para contar da Claro, ponte, também seria interessante, mas se calhar olhar mais para os sistemas de mobilidade e a importância do ramal na mobilidade da região e da cidade. Claro. Obrigado, Nuno Pentel, pelo convite. Eu vou ser um bocadinho menos interessante, mais monótono que o Álvaro Domingos. Bem, em primeiro lugar, eu queria responder ao vosso desafio que nos pediram para abrir a nossa intervenção com a razão que nos liga ao tema. O Manuel Francês e eu, quando fizemos o projeto da Marginal da Alfândega, antes da Cimeira Ibero-Americana, pusemos em cima da mesa de decisão camarária, na altura, o grande decisor da solução da Marginal foi o vereador Oliveira Dias, que tomou uma decisão, a meu ver, de enorme alcance, porque aquela solução da Marginal em que separamos o elétrico da faixa de rodagem numa plataforma à parte, num canal partilhado com os Pinhões, para a época foi demasiado avançada, para a nossa época portuguesa, não para a época europeia ou onde outras soluções desse tipo existem. Foi uma decisão extremamente difícil de tomar do ponto de vista dos parceiros internos camarários. Portanto, foi uma decisão muito difícil para o vereador Oliveira Dias, mas consolidou a reentrada do elétrico no Porto. Porque depois foi com o mesmo princípio, fez-se a Marginal até ao Passeio Alegre, e depois essa experiência permitiu que a Porto 2001
aprovasse o retorno do elétrico à baixa. Bom, a questão, portanto, o meu tema, que também trabalhei no programa de mobilidade para a baixa, e no traçado do elétrico na baixa, durante todas estas experiências, e posso também invocar o plano das Fontainhas, que de certa forma tomava opções estruturais que contavam com o túnel, com este túnel, com a linha da alfândega, e todos estes trabalhos e todas as opiniões, eu diria que toda a gente é unânime em dizer que aquela linha pode perfeitamente integrar o crescimento da rede de elétricos do Porto. Rede de elétricos não na configuração antiga, mas na configuração que é dada pelo perfil da Marginal e outras soluções que, da mesma forma, tipo Rua da Restauração, enfim, o 31 de Janeiro e outras soluções que foram encontradas na Baixa. Agora, o que é interessante é que este tema está-se a tornar o tema de uma vida, porque em princípio, eu diria quase que é consensual que o elétrico um dia voltará a esta linha, mas nunca é uma decisão que ninguém assume. É claro que para nós, eu acho que nós temos alguma dificuldade entre nós em sair dos debates reativos, ou seja, debate-se muito um determinado tema em reação a uma decisão, em vez de termos debates organizativos das decisões, que era o que devia acontecer. O processo de decisão em Portugal está muito atrasado. Nós devíamos ter mecanismos de debate que nos permitissem construir as decisões e não reagir às decisões. Mas, enfim, ainda temos um longo caminho a percorrer para evoluir. Eu acho que me vou e optei por me cingir àquilo que comanda a vida e os projetos públicos, que é o dinheiro e os financiamentos. Se nós pensarmos com o que existe atualmente de elétrico feito desta geração, digamos assim, da nova geração de elétrico, o que está agora no plano diretor para os próximos 10 anos é a expansão do elétrico existente em 5 pontos. E isso entrou no plano de ação do plano diretor e, portanto, vai entrar na componente de financiamento e na programação de financiamento associada ao plano diretor. É claro que nós sabemos que também temos um problema que não está resolvido em Portugal. Uma coisa são os planos e os planos de programação dos planos diretores, outra coisa são os orçamentos anuais das opções que se fazem ano a ano na organização da governação municipal. E não temos hábitos de grande conjugação entre as duas coisas. Não é? Uma coisa é o que está no plano, outra coisa é o que se decide amanhã. O que é que está no plano? Está o prolongamento da Marginal de Gaia pelo túnel da Ribeira, pelo tabuleiro inferior da Ponte Dom Luís até Gaia, levar o elétrico a Gaia, o que permite ligar Gaia futuramente a Matosinhos, ao terminal de cruzeiros de Leixões, que aliás tem um cais já previsto no resto do chão para a acostagem do elétrico. É também a expansão do Passeio Alegre até Matosinhos, portanto são duas extensões que vão consumir muitos recursos financeiros. Está também o prolongamento do elétrico pelo Mãozinho da Silveira até São Bento, ligando a cota alta à cota baixa, que é essencial, e, portanto, permitir que a partir da linha da Marginal se possa entrar na linha 31 de Janeiro e fazer o anel da Baixa. Está previsto o fecho do anel, levar o fecho do anel aos Poveiros, ou seja, em vez do elétrico nascente fechar em Santa Catarina, ir até aos Poveiros, Batalha, Poveiros, Passos Manuel, e um prolongamento que também estava no projeto inicial da Porto 2001 e que não foi feito, que é prolongar o elétrico dos Guindais até à Rua Chã, o topo da Afonso Henriques,
onde há uma entrada para o metro. E, portanto, Isso será em elétrico antigo ou não, será em veículos mais modernos? Não, isso é outra coisa. Estou a falar de infraestrutura. Sim. Pois. Depois o que vai operar nessa Sim, infraestrutura não se sabe ainda, não é? nem vale a pena abrir esse tema. Claro. Acho que nem vale a pena abrir esse tema. Estamos a falar de infraestrutura. E, portanto, isto entrou no plano de ação do município. Professor, e há um horizonte para isso? Temporal? O plano de ação do plano diretor é para valer durante 10 anos. Ok. Portanto, eu diria que este conjunto de 5 intervenções de expansão da rede atual consumirá recursos do Portugal 2030 em larga medida e por aqui estamos conversados, digamos assim. Julgo que é difícil, mesmo concretizar estas 5 intervenções, eu penso que vai haver dificuldade em fazê-las, mas se elas forem completas, com o Portugal 2030 e com mais alguns apoios extraordinários que possam surgir, acho que haverá essa possibilidade. Agora, desde o plano que está em vigor, cuja proposta técnica terminou em 2002, até agora, todos estes documentos têm uma proposta que assenta na ideia de que a mobilidade na cidade do Porto, um dia, a única forma de mudarmos a excessiva dependência do automóvel para um sistema mais sustentável e menos dependente do automóvel, a única solução não é alargar o metro a custos exorbitantes, é expandir uma rede de elétricos ligeira. Portanto, a ferrovia, aquilo que se chama tecnicamente a ferrovia ultraligeira. Mas essa opção é uma opção que não está tomada. É uma opção de fundo que poderia permitir que não foi feita até agora. Também não está preparada para aproveitar a bazuca de Bruxelas, digamos assim. Portanto, por aí também não vai lá. E, portanto, eu penso que isso virá a acontecer, e é provável que venha a acontecer, principalmente se consolidar as expansões que estão para os próximos 10 anos. A partir daí a rede tem um peso tal que a torna inevitável para resolver o problema automóvel na cidade do Porto. Mas eu penso que isso terá que ficar para o ciclo seguinte, para o ciclo de 2040. E, portanto, não vejo, atendendo à forma como as coisas estão organizadas e trabalhadas, não me parece viável que a instalação de elétrico na linha da Alfândega possa ocorrer neste ciclo de investimento, no próximo ciclo de investimento. Portanto, não lhe parece, para passar a palavra também ao Mário agora, mas portanto, não lhe parece viável, viável, aliás, não lhe parece provável, mas seria aquilo que preconizaria. Claro, sim. Exato. E penso que aí há um largo consenso sobre isso, desde sempre, desde que se tratou a marginal. É muito fácil chegar ali junto à Alfândega, tirar um ramal da linha, passar lá para o lado de fora, entrar no túnel e pôr um elétrico entre Campanhã e Matosinhos. Uhum. É perfeitamente possível. Portanto, agora, eu penso que é difícil antecipar essa obra, com as 5 extensões que estão no plano de ação do plano diretor, que está agora, que já foi à Câmara e está agora em discussão pública. Eu penso que teria que haver já uma estratégia municipal que pudesse apresentar uma rede de elétricos com uma solução para o Porto, até em face das iminências que temos no que respeita a alterações climáticas, ou seja, as cidades vão ter que apresentar um projeto de fundo para mudar de paradigma. Eu penso que já estaria na altura de fazer isso, mas penso que é difícil mesmo nos próximos 10 anos conseguir lá chegar. Uhum. E, portanto, o meu ponto é, se conseguir as extensões que já estão, de certa forma, agendadas, a rede de elétricos toma uma dimensão que a torna
a infraestrutura mais importante para responder à questão dos transportes do ponto de vista da sustentabilidade futura e da resposta às alterações climáticas. Isso tudo. Claro. Por uma razão simples, é que a motorização elétrica não é a solução. Para os problemas que temos, não é? A motorização elétrica é a solução para limpar o ar e o ruído. Mas Muito bem, António, se calhar deixávamos isso para depois para a segunda fase, porque já é um tema paralelo. Claro, mas ter como pano de fundo para uma cidade com congestionamento generalizado com automóveis limpos, não me parece que seja futuro nenhum. Claro. Mário, tu imagino que gostes também dos comboios e dos elétricos, mas ainda gostas mais das bicicletas. Portanto, acho que a tua perspectiva também é interessante e, enfim, se calhar apresentar um pouco também o teu trabalho, já agora dar a conhecer o trabalho que tens feito e também a tua opinião sobre, enfim, como é que deveria, se optarias pela ciclovia, se optarias pelo elétrico ou pelo comboio, etc. Ou por outras soluções, obviamente. Sim. Antes de mais, agradecer o convite, agradecer ao Pedro, ao Nuno e ao Garra pelo convite. Eu sou o presidente da Braga Ciclável, sou também. A Braga Ciclável é uma associação sem fins lucrativos pela promoção da mobilidade urbana em bicicleta. Sou também Bicycle Mayor em Braga pela BYCS, que é uma associação internacional que tem sede em Amsterdão. E ao mesmo tempo fiz um mestrado em Engenharia Urbana no ramo de cidades sustentáveis, portanto, relativamente a como promover a utilização da bicicleta em Portugal, o caso da cidade de Braga, e estou agora a terminar um doutoramento também na sustentabilidade do ambiente construído, onde a mobilidade é o tema central e a mobilidade ativa também. E, portanto, aquilo que me traz aqui acaba por ser também a parte da mobilidade, mas muito a parte da mobilidade ativa e também por isso a parte do convite. Relativamente à questão da ecovia em si, eu posso desde já dizer que não parece-me um perfeito disparate implementar ali uma ecovia. Esperava-se muito mais de uma Infraestruturas Portugal do que fazer um aluguer a uma Câmara Municipal para transformar aquilo em ecovia. E parece-me um disparate por várias razões. Primeiro, a nível de infraestrutural, o túnel não tem uma dimensão para fazer uma ecovia que seja a largura necessária, mínima sequer, para fazer uma ecovia que seja segura para que lá transitem bicicletas e peões, porque é isso que se pretende com uma ecovia. E depois temos uma extensão de um túnel com 1.300 metros. Sim. E portanto é bastante longo e depois é sempre a descer ou sempre a subir, não é? Para além do mais, eu acho que faz sempre sentido relembrar aqui que o ramal foi desativado sim, mas depois ele foi fechado por motivos de segurança, porque aquilo era uma zona com pessoas sem abrigo e com drogados também, não é? E houve problemas infraestruturais também no virar do século que levaram a reforçar ali uma encosta de guindéis, se não estou em erro. E portanto há problemas de segurança física, digamos assim, que será sempre necessário um investimento para o complementar, e depois não estamos a falar, e há um problema de segurança natural, portanto não há uma segurança natural sequer, porque aquilo não tem muito movimento, não é? Quando estamos numa rua de Santa Catarina, ou numa rua do Souto em Braga, ou numa rua com muito movimento, há aquele sentimento de segurança natural por haver muita gente na rua. Ali nunca será esse o caso, porque não há lojas, não há casas, portanto acaba por ser apenas uma zona de passagem e que provavelmente lá vem e pode acontecer muita coisa quando lá vem a descer, não é? Eu vi que há previsão de instalar um CCTV, mas isso não resolve os problemas, não é? E pôr lá um polícia em permanência também não vai resolver os problemas. Seria interessante perceber, e é pena o município não estar aqui, porque pode haver outras ideias, perceber como é que esses problemas de segurança seriam ultrapassados. E depois estamos a falar de uma situação a descer
A ecovia tem que ter uma largura maior, porque o envelope dinâmico da pessoa que vai na bicicleta é maior, portanto zigue-zagueia-se mais e, portanto, é necessário mais espaço. E justificar a criação ali de uma ecovia para ligar a parte mais alta de Campanhã à parte da Marginal, quem quiser descer vai pela Rua do Freixo e apanha logo a Marginal, quem quiser subir pode apanhar o elevador de Guindais e subir para a Batalha, não é? Portanto, parece-me pouco fazer um investimento numa ecovia que se diz provisória, porque é isso que está até no site do município, para depois, a seguir, desfazer tudo e fazer um investimento no transporte público. Eu considero que seria muito mais vantajoso fazer um investimento no transporte público. Depois é discutível se em ferrovia, se sobre rodas, se autónomo ou não. Há muitas possibilidades. A verdade é que quando falamos em sobre rodas, normalmente é mais rápida a implementação, não é? Quando falamos em ferrovia, e a mim chateia-me um bocadinho haver investimento para tirar a ferrovia no Porto, depois voltar a pôr a ferrovia de elétrico, depois voltar a tirar a ferrovia no Porto. Parece que andamos aqui a brincar aos elétricos, mas acho que devia haver uma decisão política do que é que se vai fazer e gastar o dinheiro só de uma vez, porque senão estamos aqui a gastar 1, 2, 3 dinheiros públicos e estamos a falar de dinheiros públicos, não é? E portanto acho que isso ficaria muito melhor servido à cidade com transporte público a ligar essas duas zonas, porque depois dentro do transporte público podem ser transportadas as bicicletas, podem ser transportadas as pessoas, pode haver na mesma uma beleza paisagística que se veja dentro do transporte público que for, se for comboio, se for elétrico, se for um autocarro ou o que for, e acho que há um maior ganho do que instalar ali uma ecovia. Eu não vejo, sinceramente, quais são os ganhos de instalar ali uma ecovia, até por toda a parte que o ramal tem, não é? Com 3 túneis, um deles muito extenso, por não ser uma zona muito segura, que não transmite a segurança às pessoas, e isso provavelmente vai trazer outras situações e as pessoas... E tens alguma, por exemplo, entre o modelo do António Babo, do elétrico, ou outros modelos, já várias pessoas também nos sugeriram, por exemplo, um veículo não tripulado elétrico, não é? Tens assim alguma preferência, digamos assim, algo que achas que seria mais adequado? Eu acho que é difícil optar, não é? Depende do dinheiro que exista, do que é que se quer fazer na cidade, é preciso, lá está, é preciso ter uma opção política, não é? Se a opção for efetivamente e definitivamente por uma rede de elétricos e que passe por ali também perto e que vá subir, então opte-se por isso, mas opte-se a sério e depois não se venha a seguir retirar para depois voltar a pôr, não é? Se for por um veículo não tripulado sobre rodas, então que se faça isso. Isso depois, claro, tem que haver uma opção definitiva, não é? Agora, eu acho é que estar a reabrir o ramal, para colocar lá uma ecovia, que vai provavelmente ser pouco utilizada e pelas pessoas que for utilizada pode haver outros problemas de segurança, para estar a pagar uma renda AIP, parece-me pouco, percebes? Para a capacidade que aquilo possa ter. Parecia-me melhor haver uma solução conjunta, até acho estranho a IP, estranho no sentido daquilo que deveria ser uma infraestrutura de Portugal, não avançar em conjunto com o município para um projeto mais a sério. Eles preferem fechar os comboios do que abrirem linhas, não é? Estamos na década, infelizmente. Estamos na década da ferrovia, não é? Como talvez a Bazuca venha a trazer alguma ferrovia nova. Vamos ver o que é que vem aí também. Ora bem, eu já tenho aqui algumas inscrições para o debate. Eu tinha algumas perguntas, mas como, enfim, preferia, se calhar, acho que é mais interessante abrir e, portanto, convidava já o Rui Sá, outra figura conhecida também do Porto, a intervir. Rui Sá, não sei se... Boa noite a todos. Em primeiro lugar, creio que me estão a ouvir. Sim, sim.
Em primeiro lugar, um agradecimento ao Garra pelo facto de promover este debate. É sempre bom que no Porto haja estes movimentos de cidadãos que se interessam pela cidade e promovem o debate. Eu, em particular, o Nuno, do movimento do Parque da Cidade, não esqueço, do início do século e a importância que esse movimento tem, ou teve. Eu acho que aqui a grande questão e tínhamos que discutir também do ponto de vista ético, porque nós partimos de um pressuposto que é positivo, é a Câmara e a cidade tomar conta do ramal da Alfândega, que estava entregue a uma entidade externa, que era a Infraestruturas Portugal, e que tinha abandonado todo este espaço. E se passar para as mãos da Câmara é extremamente positivo, independentemente de ser por um período de tempo e de termos que pagar uma renda pela utilização desse espaço. E a Câmara, que tem esse mérito, fez uma proposta e um desafio à cidade, que foi dizer: nós não sabemos exatamente o que é que queremos fazer do ramal da Alfândega, ponderamos a possibilidade de ser uma ciclovia ou de ser uma via de transporte público, e vamos apresentar propostas e vamos discuti-las com a cidade. Portanto, acho que estes princípios eram extremamente corretos. Só que depois, quando somos chamados a intervir para votar o protocolo com as infraestruturas de Portugal, aquilo que vemos no protocolo é que o protocolo tem apenas um sentido, é dizer, aquilo só pode ser utilizado como ciclovia. E isso já limita a segunda questão. Quando este assunto é levantado na sede dos órgãos autárquicos, é dito um bocado: nós agora aceitamos isto porque isto foi imposto pela Infraestruturas de Portugal, aceitamos que seja imposto uma ciclovia, mas o caminho faz-se caminhando e depois vamos ver se conseguimos uma segunda possibilidade. Mas, entretanto, vamos gastar cerca de 1 milhão de euros, ou quase 1 milhão de euros, para construir uma ciclovia provisória. E depois inscrevemos no próprio PDM a possibilidade, digamos, ficar inscrito no PDM que este ramal vai ser utilizado como uma via estruturante da ciclável na cidade do Porto. E, portanto, há aqui uma completa falta de ética, porque princípios que são corretos no sentido de pôr à discussão na cidade alternativas diferentes para aquele espaço, de um momento para o outro transformam-se numa única solução, e acho que o Garra tem razão, porque quem vai gastar 900 mil euros a transformar aquilo numa ciclovia e depois consagra no PDM essa situação, parece evidente que o caminho já está apontado e é um caminho único. Eu, na minha opinião, eu gostaria de ter as duas propostas, porque sou aberto a poder discutir as duas propostas, inclino-me mais pelas questões que são colocadas das dificuldades daquela via ser ciclável, quer pela pendente, quer pela dimensão do próprio túnel, que corresponde a uma parte muito significativa de toda a linha, e também pelo interesse do transporte público e desta ligação, como o professor Babo referiu, inclino-me mais para o transporte público. Mas estou aberto, se houver duas propostas, e eu acho que isso é que era fundamental, era haver as duas alternativas e a cidade estar objetivamente a discuti-las. Mas infelizmente, e acho que o professor Babo também referiu isso, nós no outro dia ouvimos o Ministro do Ambiente a dizer que este ano, ou que no próximo ano, vai ser lançado um concurso de ideias para a ponte do metro. Mas ainda não está concluído um estudo que foi decidido pela área metropolitana para saber exatamente quais eram as vias do metro de maior rentabilidade e que isso iria definir as prioridades das intervenções do metro. Embora eu acho que todos nós sabemos que a segunda linha para Gaia será aquela mais interessante. Bem, mas já se está a falar de uma ponte, não é? Portanto, para essa via, e depois não podemos esquecer que não se estava a discutir apenas o metro, estávamos a discutir aquilo que é o Metrobus, que tem umas centenas de milhões de euros também previstas num plano de financiamento, e que era muito importante nós definirmos onde é que vão ser utilizadas. Até agora acho que só Gaia é que tem falado nas linhas de Metrobus, no Porto ainda ninguém falou nas linhas de Metrobus. E, portanto, para dizer que, infelizmente, esta componente do transporte público tem sido subvalorizado, e hoje faço uma aposta que eu acho que é um bocado populista naquilo que eu chamo os segmentos cicláveis na cidade, que se tem espalhado aí vários segmentos em vários sítios. Nem é uma rede, não é? Exato. Tem a ver digamos, uma visão estratégica, porque nós achamos que é importante, mas que na cidade teríamos que dar prioridade ao transporte público, e é esse que nos está a ser dado. E era isto. Obrigado. Obrigado, Rui Sá, pelo seu testemunho.
Passava, já agora, quer dizer, entretanto, vamos gastar 400 milhões, não é? Com a expansão, com a linha rosa, não é? Portanto, se calhar esse valor, essa quantia poderia ser muito mais bem utilizada, de facto, para expandir uma rede de elétrico, não é? Mas Enfim. linha rosa que foi amputada para ser ajustada ao orçamento, porque a linha rosa nunca deveria passar na Praça da Galiza sem vir ao Campo Alegre, na minha opinião, e ao Polo 3 da Universidade, e foi ajustado o seu percurso àquilo que era o envelope financeiro que existia no plano Juncker, que é uma vergonha, porque o metro é coisa para se fazer para um século, não é ajustar orçamentos. Claro. Eu passava ao Nuno Gomes Lopes. Depois os oradores, pronto, terão também, claro, a oportunidade de comentem aquilo que, enfim, que acharem que é mais apropriado, não é? Nuno Gomes Lopes, está aí? Já está silenciado. Ok, estão a ouvir? Já está, sim. Então, em relação aqui ao ramal, eu pus aqui uma ligação do António Alves, um texto que ele escreveu há uns anos sobre o ramal da Alfândega, e resumo o que já se falou aqui, que é basicamente utilizar o ramal da Alfândega como um prolongamento da rede de elétricos do Porto, ligando à ferrovia, à ferrovia pesada em Campanhã. Tinha aqui algumas notas. De facto, a rede de elétricos tem de se expandir e tem de deixar de ser um transporte para turistas. Portanto, a rede de elétricos não está integrada na rede andante, tem uma bilhética própria. O bilhete é muito mais caro e, de facto, só os turistas é que já vão com essa ideia de usar o elétrico e estão dispostos a pagar mais, porque um cidadão do Porto ou da região não está disposto a ter um bilhete próprio só para usar o elétrico. Além de, obviamente, haverem poucos elétricos em circulação e eles não estarem exatamente pensados para a utilização do dia-a-dia. Nós, claro, temos de ser ambiciosos e a rede de elétrico é interessante que ela avance, que ela faça parte do dia-a-dia dos cidadãos do Porto e temos de começar a pensar em duplicar a rede, no sentido em que uma rede de via única funciona para baixas utilizações. E a rede de elétricos do Porto, tirando a Rua da Restauração, que tem lá um troço em via dupla, e talvez ali no Carmo, na Cordoaria, ela é toda em via simples. Isto já é um bocado externo à questão aqui do ramal da Alfândega, que ele seria sempre em via simples. Gostava que no Porto se começasse a pensar também de uma forma ambiciosa, como se tem visto em Lisboa. Em Lisboa tem havido expansão da rede de elétricos e de facto, ainda não sei, não tenho certeza em termos de veículos novos o que é que está a acontecer lá, mas sei que tem havido muita abertura de linhas novas, ou reabertura, aliás, na cidade consolidada, e esse é o caminho para o Porto. Isto para dizer que, claro, sou totalmente favorável a que no ramal da Alfândega exista uma opção ferroviária. A hipótese A seria a rede de elétricos prolongar-se da Marginal até Campanhã. Outra hipótese, um bocado mais ambiciosa, era levar os comboios urbanos à Alfândega outra vez e fechar o anel com Leixões, que é uma coisa que está em cima da mesa há muito tempo e pelo qual nos temos batido, que é pela reabertura da linha de Leixões. E depois existem outras hipóteses, como um sistema separado do resto da rede, portanto, que não fosse nem elétrico, nem um comboio pesado. Então, mas isso eu não percebi essa do fechar o anel, quer dizer, porque aí tinha que pôr os suburbanos a passar ali na Marginal, não é? Como é que isso? Fechar o anel, não é um anel completo, mas é... ok, estava a ver. Repor o que já existiu, portanto, aquilo era uma ligação entre dois portos. Estas linhas, era a chamada linha de circunvalação, era a ligação entre o porto do Rio Douro e o porto do Rio Leiça. E chegou-se a pensar, de facto, fazer um anel completo. Sim. É uma circunvalação completa. Queria também dar aqui mais uma ideia, que é que a rede de elétricos do Porto, que foi a primeira da Península, e se calhar por ser a mais antiga, ela é em bitola europeia, ou bitola UCI, portanto, UCI não, desculpem, como é que se chama? É bitola internacional, chama-lhe europeia, mas ela de facto é bitola internacional. Portanto, que também é a bitola do metro do Porto. Portanto, ainda, de uma maneira ainda mais, era a hipótese que me estava a faltar.
já vou para aí na quarta ou na quinta hipótese, que era pôr o metro do Porto a circular no ramal, porque a bitola é a mesma da rede dos elétricos. Portanto, num futuro distante pode haver essa continuidade. Depois, em termos de eletrificação, não sei se é possível, mas é que em alguns troços o elétrico circular na rede do metro e o metro circular na rede dos elétricos. Nuno, queria só dizer-te que tu estás um pouco, se calhar, deslocado da atualidade ferroviária em Portugal. Se o que está a acontecer e está previsto se concretizar, vamos ter um avanço brutal em termos de eletrificação de linhas em Portugal e em termos de material circulante. Com a compra de carruagens em Espanha, que está a ser efetuada agora, pela compra de regionais, que foi desbloqueada agora, e pelos 1.000 milhões de euros que se querem investir em comboios, não se está a falar em fechar comboios neste momento. Eu sei, está sempre ter paradigma. Não leves muito a sério o que eu disse, era mais uma ironia, não é? Porque é aquilo que temos assistido no nosso país nos últimos 40 anos, não é? Tem sido não tenho visto muitas linhas a abrir, mas tenho visto muitas a fechar, mas fico feliz, de facto, graças a Deus, ou graças ao novo ministro, que de facto parece que a política está finalmente a inverter. Eu passava agora ao Manuel Pizarro, que também se inscreveu para falar. Muito boa noite. Eu, claro que também quero cumprimentar o Garra por esta iniciativa. Eu acho que é muito importante debater este e outros temas, e acho até estranho que, em era de discussão pública sobre o PDM, a maioria municipal parece estar pouco interessada em fazer este debate, porque eu não tenho religião neste debate. Eu devo dizer que fiquei tão contente com a proposta de reabertura do ramal da Alfândega que eu já achava que nem que fosse para nós andarmos lá a pé já era boa notícia. Quer dizer, portanto, eu não tenho assim uma fé absoluta sobre qual é o debate, sobre qual é a solução mais adequada. E foi até a intervenção do Garra que me fez chamar a atenção para a necessidade de estudar com mais cuidado se a solução aparentemente mais simples, uma via para mobilidade pedonal e ciclável versus uma via para mobilidade de transporte público, qual era a melhor solução? Porque eu até nem estava muito, quer dizer, eu por mim estava satisfeito com a ideia de, pronto, há uma nova via que em vez de estar fechada e ao abandono passava a estar disponível para os cidadãos do Porto. Ora, eu acho que este debate a fazer-se com utilidade é ser feito agora. Porque, com franqueza, é no contexto do plano de direção municipal e uma das fortes componentes do PDM é a componente da mobilidade, que este assunto deve ser discutido. E repito, eu não tenho assim uma resposta definitiva, não tenho uma convicção definitiva sobre esta matéria. Confesso que quanto mais vou estudando o assunto, ouvindo o que dizem as pessoas do Garra e outras pessoas, mais me vou convencendo que talvez a melhor solução seja mesmo uma solução de transporte público naquele eixo. Aquele eixo é um eixo que é relativamente barato de transformar num transporte. Talvez o transporte não tenha que andar em carris. Eu não tenho... A ideia das vias dedicadas ser sobre carris, quer dizer, também não me parece que seja obrigatório ser sobre carris. Se sobre carris é muito mais caro do que ser sem carris, eu acho que há soluções descarbonizadas que permitirão transporte público ser sobre carris. Mas, enfim, eu fico na definição da ideia. Uma ideia que não seja cara, que seja facilmente execuível, que não seja indutora de emissões de carbono, portanto, uma ideia elétrica, eletrificada. Eu acho que talvez seja a mais útil de todas. Eu acrescento um argumento que tenho ouvido discutir pouco. É que nós temos que reduzir a pressão automóvel na zona da Ribeira, na zona do Centro Histórico do Porto. É um problema gravíssimo. Eu não sei se têm consciência disso. Os espaços, bem, agora no pós-pandemia, a realidade que eu vou descrever está um bocado abalada. Mas, enfim, até março deste ano, estacionar um automóvel para ir almoçar à Ribeira ou a Miragaia é uma impossibilidade. E a coisa chegou a um ponto tal que a Câmara transformou metade do parque da Alfândega, do parque automóvel da Alfândega, num parque para autocarros, quer dizer, instalando autocarros entre a visão do rio e o rio. Quer dizer, que é uma coisa de... Porque, claro, é preciso que as pessoas possam aceder. O argumento foi como é que as pessoas acedem ao Centro de Congresso de Alfândega. Ora, eu acho que tudo isto são argumentos a favor de um transporte confortável e confiável
entre Campanhã e a Alfândega, e eu acho que talvez isto deva ser... Agora, do que eu não tenho dúvidas é que isto deve ser incorporado nas decisões sobre o PDM. Quer dizer, mais vale gastar 2 ou 3 milhões de euros numa decisão definitiva do que 1 milhão de euros numa decisão provisória, que nós já sabemos que se vai transformar numa decisão, quer dizer, definitiva para a nossa escala de vida definitiva, para 20 anos. Pronto, eu sei que 20 anos é muito pouco na escala da humanidade, mas acho que é muito na vida de cada um de nós e até na vida da cidade. Mas, sobretudo, eu acho que isto deve ser debatido abertamente, com números, com ideias, com opiniões, de forma a que se possa chegar a uma decisão. E eu acho muito interessante que este debate seja feito com todos os portugueses que estejam interessados. Obrigado. Obrigado, Manuel. Pedro, já agora, já vê que estás aí, Pedro Pardinhas também é um dos nossos, a maior dinamizadora do Garra, não sei se queres dizer alguma coisa, já agora, acho que o teu testemunho também seria útil aqui ao debate. Sim, eu, em primeiro lugar, tenho que pedir desculpa pelo meu atraso, teve a ver com uma questão pessoal que não foi mesmo ultrapassada. Portanto, eu não acompanhei desde o início, não sei exatamente o que é que já foi dito, mas a nossa intenção é mesmo, em primeiro lugar, fico muito satisfeito por ver tantas pessoas interessadas no tema, não só as pessoas que convidámos e que amavelmente aceitaram participar e intervir, mas também outras pessoas, entre políticos, cidadãos, funcionários da Câmara, uma série de pessoas que algumas conheço, outras que não, e que estão interessadas no tema. E é isso, queria sublinhar que a nossa intenção é contribuir para que o debate se faça. Gostávamos muito que houvesse que fosse tomada uma decisão definitiva com base em estudos. Tanto quanto sabemos, o município terá meios até para fazer estudos de tráfego, estudos de procura e conseguir avaliar qual será a melhor solução, e se é preciso ter um veículo para 10 pessoas ou um veículo para 50, se a periodicidade entre veículos deve ser de 5 minutos, de 10 ou 15. Portanto, acho que era importante que o município tivesse essa iniciativa de avançar já com esse estudo e, em vez de, pode ir fazendo já as consolidações e tratar de alguma maneira o espaço, mas a decisão a ser tomada já a ser tomada com base nessas informações e podemos de qualquer modo fazer todos os anos um dia aberto ou 2 em que as pessoas vão todas passear a pé e de bicicleta pelo ramal, e portanto não precisamos de excluir a fruição pontual enquanto cidadãos que vão lá fazer um passeio, mas de facto era bom sabermos qual é o melhor uso para ele e darmos esse uso já de imediato. Era isto. Obrigado. Obrigado, Pedro. Aliás, quer dizer, não quero mais reforçar que, obviamente, ninguém está contra ciclovias e ecopistas, não é? Quer dizer, quem me dera a mim, eu por acaso comprei uma bicicleta elétrica este ano e adorava que existissem mais ciclovias neste país e ecopistas, etc, etc. Eu passava outra vez aos nossos distintos oradores, começava novamente pelo Álvaro Domingos. Esteja à vontade para comentar daquilo que ouviu, selecionar o que lhe parecer mais apropriado. Se quiser também dar a sua... Eu sei que não quis entrar em detalhes, mas se quiser, enfim, dar a sua opinião, por exemplo, das várias alternativas que vimos aqui, entre o elétrico, o comboio suburbano fechando o tal anel, que também acho que é Aliás, o Garra inicialmente propôs isso, devo relembrar isso, o Jorge pode confirmar, foi isso que fez surgir o Garra já não sei exatamente quando é que foi, mas já há muitos anos. E depois a outra opção seria os tais veículos elétricos, e possivelmente até nem tripulados, seria certamente a opção mais barata, mas enfim, com um potencial menor. E também como é que se pode assim, aproveitar este projeto e o ramal da Alfândega para então usufruir da Ponte Maria Pia, não é? Para realmente lhe dar finalmente algum uso. Sim, Nuno, eu entrei no detalhe que me interessava. Claro. Já se percebeu pelo painel e temos aqui especialistas encartados em matéria de mobilidade, que fazer depender isto é também uma questão de oportunidade política, fazer depender uma estratégia de
rever esta complicação toda. Passamos a vida a dizer Porto, Porto. Porto não é uma coisa, não é? E esta ligação é um bocado aquelas ligações que liga nada a coisa nenhuma. Ela foi pensada para fazer um transporte de mercadorias. O foco do emprego e das atividades deste momento não está nem por sombras na zona da Ribeira. Há outras oportunidades, pode-se ir de Campanhã a Matosinhos de metro, e eu, portanto, sem querer estar enfim, a alimentar uma discussão sobre a qual não tenho competência, eu volto a insistir com a questão patrimonial. Eu daria prioridade a um bom projeto urbano, para já, para se perceber o que é que pode ser esta plataforma, como é que ela deve ser lida e como é que ela deve ser aproveitada para enriquecer esta narrativa sobre o que são as metamorfoses da cidade do Porto. E, sobretudo, pôr a questão da Ponte Dona Maria, que é essa que me interessa. É muito triste ver a Dona Maria como um piercing à noite iluminado, não é? Faz-me lembrar aquele projeto do Pedro Bandeira, que diz que, usando o jargão da engenharia, já que é uma obra de arte, vamos desmontá-la e vamos montá-la ali entre a cordoaria e Sedufeita, e ela fica então um objeto artístico em pleno. Eu gostava que se fizesse esse concurso de ideias para perceber o potencial que esta ligação tem, o potencial paisagístico, o potencial cultural que ela tem, perceber como é que se pode fazer a ligação ao tabuleiro da Maria Pia. Lembro-me que quando o António há bocado falou na Cimeira Ibero-Americana, houve um concurso internacional para um Museu dos Transportes na Alfândega, como sabem. Nós trabalhávamos na Quaterner nessa altura e ganhamos esse projeto. E estava lá, na altura ainda não havia a Ponte do Infante, ainda não estava cortada a ligação da linha férrea para Campanhã, estava lá uma ideia que era pôr um comboio a vapor, a sério, não é? Nessa linha, fazer a travessia da Ponta Rábida e ter um restaurante e uma pequena unidade museológica sobre a arquitetura do ferro e sobretudo sobre a obra do Eiffel em Portugal e especialmente no Porto. Eu insisto sobre isto. Há muito onde gastar um primeiro envelope de dinheiro, que eu não sei de onde é que vem, para consolidar esta plataforma. De facto, há problemas naquela encosta, como se sabe, há questões que nunca foram estudadas, o António saberá melhor isso porque trabalhou no plano da Marginal, mas há questões que não foram estudadas de tornar mais fácil a mobilidade na Marginal do Rio e nas Fontainhas. Precisamos disso. Quando vier outra vez a invasão turística, precisamos de diversificar o pacote e precisamos de que esse dinheiro que o turismo proporciona, para não ser só dizer mal da coisa, vá alimentar outras áreas, outros negócios, e nomeadamente o lado oriental da cidade, e que a ponte sirva para muitas coisas, incluindo para desportos radicais até. E, portanto, eu fico na minha, para já um piso que não comprometa qualquer coisa que venha no futuro. Qualquer coisa, na minha opinião, seria sem carris, porque há muitos veículos que podem andar sem carris e são bastante mais versáteis. No futuro, eu sei lá que raio de veículos é que haverá, portanto, interessa-me a existência física da plataforma e a sua releitura atual, e por aqui me fico. Considero sinceramente que meter a questão num plano ambicioso para uma escala muito mais exorbitante, que é esta pequena linha, que mexe com decisões do elétrico, do metro, da mobilidade dita suave, etc., pode ser uma maneira de empatar isto, não sei por quanto mais tempo, por mais 100 anos, se calhar. Olha, a Ponte de Dona Maria nem um ano demorou a ser construída. Uhum. Obrigado, Álvaro. Janeiro de 86, estava aqui a ver, a outubro de 87. Eu gostava só de dizer uma coisa, a propósito do que o Álvaro disse. Das ideias que surgiu
no início do século e que chegou a dar origem a um projeto, tem a ver com um bem histórico. Isso foi feito, existe esse projeto. Eu conheci-o quando passei pela APOR, que era uma empresa que também já desapareceu, e que chegou a desenvolver um projeto em que ligava a alfândega com um comboio histórico, através de um lacete à Ponte da Maria Pia e chegava à zona de Gaia. Isso é um projeto que existe e foi feito, foi pago, mas depois também uma questão de custos não avançou, nem foi prioritário, digamos, e também morreu. Mas, Pedro, isso foi já depois das duas pontes, da ferroviária e do Infante? Sim. Isso foi em 2000 o projeto foi para em 2001, 2002, ou até antes, foi antes, foi 2000, então procurando 2000. Eu cruzei-me com esse projeto quando estive na APOR e ele deve existir em algum arquivo, não sei exatamente onde, mas foi feito até uma obra de engenharia um bocado complexa, porque era ligar dois níveis, o nível do ramal ao nível da ponte, digamos, fazia um lacete com para comboio era um bocado complicado. Mas por acaso já me tinha lembrado disso, mas depois parecia uma coisa pouco se tenho algum registro desse trabalho, posso ter nos meus arquivos. Ok, obrigado. Mas pudesse fazer chegar isso, o Pedro depois coloca no site e, enfim, é mais uma opção. Eu aproveitava, e antes de passar a palavra ao António, não sei se o Dr. Batista da Costa, já que está também presente aqui no debate e que teve funções na Meta do Porto e da APDL, não sei se também queria já agora deixar o seu contributo sobre isto, não é? Já que está aqui, acho que poderia ser interessante ouvi-lo também sobre este tema. Olá, boa noite, nem sei porque é que estou aqui. Acabei de entrar e ouvir e está a ouvir com interesse. Conheço bem aquele ramal. Foi construído para apoio ao transporte de mercadorias para o Porto do Douro. Mais tarde, ampliado e para Leixões, Porto Douro e de Leixões, e mais tarde desativado. Aquela infraestrutura foi abandonada. Hoje, conheço bem essa história quando fui pelo Porto de Leixões. Estou a ser apanhado assim em falso, porque entrei daqui nem sei como o meu telemóvel, no momento de ócio, por curiosidade de ouvir aqui alguns amigos e rever aqui alguns bons amigos longe de mim, pensarem a intervir ou ser solicitado para tal. De qualquer das formas, eu diria que aquilo foi desativado e até foi bloqueado porque havia ali problemas de segurança. Já ouvi alguém a falar disso. E que a autoridade pode ter aquilo para o futuro, seguramente não é para andar pessoas a pé de bicicleta num inverno a partir das 5 da tarde. Não dá, que aquilo não dá mesmo. Durante os anos deu a ideia na rua 31 de Janeiro do Porto de se colocar lá tapetes rolantes para as pessoas poderem subir, mas acho que a mobilidade do Porto é bem mais, passa por muitas mais prioridades do que ativar aquele buraco por ali acima. Mas pronto, pode ter qualquer uso, nunca refleti profundamente sobre isso. Agora, pessoas e bicicletas não podem lá andar, mesmo com apoio elétrico, porque o percurso são cerca de 3.000 metros, penso, e depois pessoas passam ali esporadicamente. É preciso que as pessoas tenham segurança de facto, não é? O transporte público, uma ligação da parte alta e parte de baixo, tipo funicular pode ser útil, mas não tenho assim nenhuma opinião muito particular sobre isso. Sei que durante a construção também, a consolidação da escarpa das Fontainhas, com o projeto do professor Campos e Matos, de facto fizemos ancoragens lá, muito fortes, para segurar a escarpa, e elas estão ali no túnel. Ali há muito, se querem pôr aquilo a funcionar, não haverá necessidade bastante dinheiro, pronto, mas creio que haverá outras prioridades. Se bem que no Porto também já há muita experiência de pagar para pôr, pagar para tirar e pagar para voltar a pôr, mas isso é vida. Muito obrigado. Ok, muito obrigado pelo seu testemunho. António, quer intervir novamente também? Obrigado. Nuno, eu tenho
Eu acho que a experiência demonstra-nos em vários sítios, em várias realidades, que sistemas não integrados, ou seja, isolados, têm um custo de exploração e de manutenção exorbitante. O funicular dos Guindais conseguiu-se pô-lo sob a alçada do metro, mas eu estou convencido que se o metro pudesse, via-se livre dele. Os elevadores da Ponta Rábida, não sei quantos anos duraram, mas foi pouco. Ou seja, introduzir em cada peça do nosso sistema uma solução nova tem custos, depois de manutenção, é um veículo especial, depois o veículo, quando avaria, tem que se ter um segundo, depois é preciso um sítio onde fazer as reparações, depois é preciso haver uma empresa, um tomador para explorá-lo, enfim, é tudo, é um mundo de complicações. Portanto, quanto mais peças isoladas e sistemas isolados nós criarmos, mais pobres seremos. Quer dizer, não vejo que seja um caminho. E, portanto, a questão da integração numa rede de elétricos que venha a crescer e se venha a afirmar como um sistema de mobilidade porta a porta alternativo ao automóvel, eu penso que é a única estratégia com sinergia, digamos assim. Vamos ver, se considerarmos que para o próximo quadro comunitário isso não tem hipótese de entrar, já está tomado, que poderia entrar num projeto preparado com tempo para 2040. Se a linha da alfândega fosse, se o elétrico lá entrasse em 2039, quer dizer que tínhamos 17 anos. Se a ecopista ficar pronta em 2022, teríamos 17 anos de utilização da linha nesse formato. E, portanto, o que me parece que é preciso ver é analisar do interesse dessa solução com este timing e ter uma ideia se o nível de utilização justifica esse investimento durante este período de tempo. Agora, eu alinho, já não sei quem é que invocou os temas da segurança, num túnel, num canal de 3 metros, com a pendente que tem, ter bicicletas a descer e peões, eu acho que não passa em nenhum teste de segurança, não é? Portanto, ou é bicicletas ou é peões. Eu penso que bicicletas e peões não passa em nenhum teste de segurança. Deixe-me só uma nota relativamente à questão da Ponte Dona Maria, que o Álvaro levantou. Eu suponho que a IP não permitirá nenhuma solução para a Ponte Dona Maria enquanto não tiver definido a solução para a alta velocidade entre Lisboa e Porto. Porque um dos cenários que a IP tem é voltar a colocar suburbanos na Ponte Dona Maria. Isso pode vir a ser preciso, voltar a tirar suburbanos da Ponte São João para a Ponte Dona Maria. E, portanto, eu suponho que, não sei, mas suponho que a IP talvez não abra mão da Ponte Dona Maria. Porquê é que não abre mão da linha da alfândega? Isso não sei, não entendo. A não ser que seja a renda que vai receber do município. Que é uma situação estranha, mas que se passa em todas as linhas que estão fechadas e que a IP, ou antigamente a Refer, conseguiu convencer os municípios a pagar-lhes uma renda para os municípios conservarem o seu canal, o que é muito estranho. Eu diria, se os municípios conservam e limpam o canal e evitam que ele seja usurpado por privados, então devia ser a IP a pagar uma renda ao município e não o município a pagar uma renda à IP. Essa é uma inversão que é difícil de entender. E acho que por agora é tudo. Muito obrigado mais uma vez. Mário, queres fechar com chave de ouro? Só deixar aqui, por causa da questão da ciclovia, porque até aqui no chat
ainda há quem defenda a questão da ciclovia, não é? Efetivamente, nós, se tivermos uma ecovia, portanto, uma ciclovia que há de ser bidirecional mais uma zona para peões, pelos normativos nacionais, portanto, pelo IMTT, precisaríamos de 3,5 metros, apesar de ser pouco, porque considerando o envelope dinâmico necessário, o envelope dinâmico é o espaço que nós precisamos para descer, porque nós não andamos numa linha reta quando vamos de bicicleta, vamos sempre a zigue-zaguear um pouco, que é isso que nos mantém o equilíbrio. E para cruzar duas bicicletas, e se estivermos a falar de pessoas não com muita experiência, mas com pouca experiência ou alguma experiência, se estivermos a falar de turistas ou de pessoas a iniciar, vamos precisar com ciclovias, ainda por cima a descer, com cerca de 1,5 metro cada uma, portanto uma a descer, outra a subir, não é? São logo 3 metros. E depois precisamos de um passeio ou de uma zona para peões mais franca, não é? Portanto os 3,5 metros ficam curtos e já vai para lá daquilo que é a área útil do túnel. Portanto eu diria que 4,5 metros seria um espaço necessário para que pudesse haver ali peões e ciclistas. Só por aí já não é execuível ter peões e ciclistas a conviver, porque apesar de poder parecer uma pendente curta, temos durante 3 km sempre a subir. E, portanto, isso acaba por ser pior do que às vezes ter apenas 100 metros com uma pendente mais elevada. E isso tudo aliado às questões da segurança, a mim parece-me que a ciclovia ficaria completamente fora de questão. E mais uma vez se de facto é uma questão provisória, que apesar de ser isso que é dito, depois o que aparenta, por já estar vertido no PDM, etc., aparenta ser uma coisa definitiva, mas se de facto é uma coisa provisória, como tem vindo a ser dito, acho que é um erro estar a gastar agora fazer agora um investimento dessa envergadura para depois a seguir desfazer e voltar a investir no transporte público. Uhum. É necessário sim no Porto haver uma rede de ciclovias estruturante que liga, portanto ciclovias ligadas e não coisas desgarradas, mas isso tanto é verdade no Porto como em qualquer cidade. Enquanto que não houver uma rede conexa e direta, as pessoas vão acabar por não optar pela bicicleta, mas o transporte público é muito importante aliar-se para poder aqui então também ter um combate ao automóvel, não é? E conseguirmos tirar pressões do automóvel de certas partes da cidade e tornar evidentemente a utilização do automóvel mais cara em determinados eixos em que queremos retirar. Isso é tudo verdade. Agora, para aquele ramal, especificamente, parece-me que a ecovia não traz ganhos para a cidade, por tudo aquilo que já foi falado. Há outras alternativas, parece-me. E, portanto, um investimento num transporte público ali seria a solução mais acertada, se essa for efetivamente a prioridade do Porto, não é? Mas quer dizer, a ciclovia podia ser junto ao Rio, não é? Fazia mais sentido construí-la ao longo da Avenida Gustavo Eiffel. Sim, e depois exatamente. Até ir um bocado depois à zona da Foz, etc, não é? Exatamente. Muito bem, eu tinha-me esquecido, o Nuno Gomes Lopes queria voltar a fazer uma pequena intervenção, já agora, ainda lhe dava a palavra. Eu vou pôr aqui no bate-papo uma imagem que é do Google Maps. É uma ideia que eu já tenho antiga e caía que nem uma luva nesta utilização de ramal da alfândega. Portanto, uma maneira prática de trazer mais passageiros às linhas é fazer alguns apiadeiros em sítios estratégicos. Por exemplo, o comboio passa no Estádio do Dragão e não para. E passa nas Fontanhas e também não para. Acho que era assim um projeto de vanguarda, pôr os elétricos no ramal da alfândega, fazer um apiadeiro que unisse a cota baixa na rua, através de um elevador, até uma cota intermédia de pó elétrico, com uma estação pó elétrico, um apiadeiro, e depois na cota seguinte outro apiadeiro para os suburbanos, e depois no fim a ligação às Fontanhas. Ligava-se a cota baixa à cota alta e fazia-se uma ligação intermédia ao sistema de transporte público. É só mais uma ideia para o ramal da alfândega. Ok, obrigado, Nuno. Nuno Lopes, isso estava previsto no plano das Fontainhas.
Já não foste o primeiro, mas... E um belo vídeo. Não sabia. Ok. Bom, eu gostava de agradecer novamente aos nossos oradores e à participação. Tivemos uma fortíssima participação, chegámos a 67. Houve pessoas que foram embora, outras que foram voltando, portanto, acho que gostava de dizer também que nós vamos continuar a organizar estes debates, não é? Não nos queremos comprometer exatamente quando, mas, enfim, neste momento acho que faz sentido fazermos mais debates, de facto, porque ainda há aqui muitas matérias e nós vimos a quantidade de ideias, não é, que aparecem logo e, enfim, quase todas elas parecem fazer pelo menos algum sentido, não é? Portanto, será sempre difícil, mas pronto, a ideia do Garra também é tentar encontrar aqui aquilo que poderia ser o projeto, digamos, ideal ou com mais benefícios e, enfim, a custos também aceitáveis e confortáveis, como o António Gabo explicou. Enfim, sistemas totalmente desligados dos outros acabam por ser muito onerosos e, portanto, é outro aspecto que é preciso ter em consideração. E pronto, acho que ficaríamos por aqui. Gostava mais mesmo de vos agradecer. Estejam atentos ao canal 1 também para ver a tal reportagem que nós ainda não sabemos quando é que vai sair, mas deve sair nos próximos dias, com o Álvaro Domingos e com o Jorge Maier. Acho que vai ser uma reportagem interessante. E pronto, e esperamos que da próxima vez, não sei se está aqui algum trabalhador da Câmara do Porto, mas tentem lá convencer os vossos vereadores e presidente da próxima vez a virem aqui. E só uma última coisa, quer dizer, temos aqui algumas participações de dirigentes políticos e gostava só de dizer que obviamente nós não estamos ligados a nenhum partido, como devem calcular, e portanto da próxima vez esperemos ter aqui também pessoas do PSD e dos outros partidos com assento parlamentar no Porto a falar. E pronto, desejo-vos uma excelente noite a todos e enfim, e até breve. Tchau. Obrigado. Deus, obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite.